Tudo bem? Esse é um trecho do portfólio que eu estou montando para apresentar um pouquinho do meu trabalho, nesse caso aqui especificamente para falar um pouco sobre o SQL, que é uma das ferramentas que eu já consigo dominar. Esse projeto aqui é um projeto de escola, onde eu peguei uma database fictícia, e a ideia desse projeto era eu conseguir fazer o treinamento, a aplicação dos comandos do SQL em cima dessa base de dados. Basicamente o que eu tinha era essa tabela aqui, que apresenta alguns alunos do ensino médio de uma escola hipotética, suas turmas e os seus responsáveis, quando tinham os responsáveis. A partir dessa minha base de dados, a ideia era que eu montasse um sistema parecido com os sistemas que as escolas usam, onde pudesse constar as notas dos alunos em cada bimestre em suas disciplinas. Então eu estruturei algumas tabelas, como essa aqui, por exemplo, onde eu tenho os alunos do primeiro ensino médio, numerados a partir do seu RA, e onde consta as suas notas do primeiro bimestre em biologia. E aí a gente tem aqui duas provas e temos aqui um trabalho também, certo? Como eu estruturei essa tabela aqui? Essa tabela ela foi criada a partir de um pequeno comando, create table, que é o clássico para se fazer isso, e ela vai ter aqui as nossas constraints. Então eu usei a coluna de RA como a chave primária. Essa coluna de RA ela está se comunicando, ela tem uma referência ao RA da minha tabela geral de alunos, E as colunas de média, que existem em todas essas tabelas, elas são geradas a partir de um cálculo, somando ali o valor da prova 1, da prova 2 e do trabalho, dividindo por 3, que é o clássico de médias, certo? Então, a partir disso, eu montei as tabelas de biologia para primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre. Que é quarto bimestre, que é terceiro bimestre, dos alunos do primeiro ensino médio. Mesma coisa para o segundo e terceiro ensino médio, essas todas para biologia, depois matemática e português. Isso deu um total de 38 tabelas. Então essa aqui é a minha base de dados. São 38 tabelas que apresentam os RAs, os nomes dos alunos, as suas notas de provas, trabalho e as suas médias calculadas. De maneira que isso aqui está simulando os sistemas em que os professores fazem os lançamentos das médias, nota por nota, dos alunos. Eles podem fazer as suas consultas em sequência. Pois bem, uma vez que eu tive a minha base de dados montada, a ideia era conseguir fazer consultas usando os principais comandos do SQL para descobrir algumas informações relevantes aqui nessa base de dados. Então eu pedi para o ChatGPT me fazer uma série de desafios em que eu pudesse utilizar essa minha base de dados para fazer consultas. Eu separei aqui algumas para mostrar os resultados. Um dos desafios foi esse aqui. Esse aqui era para fazer a média, as médias anuais de biologia, matemática e português. Essas minhas tabelas elas têm as médias bimestrais, então eu precisava utilizar as médias bimestrais para fazer o cálculo das médias anuais. E aqui está o meu comando, então a partir da estrutura select, dos comandos as, from, usei muitos inner joins e assim por diante, eu consegui, e filtros, were, eu consegui montar aqui embaixo essa consulta, onde consta as médias anuais de cada um dos alunos em cada uma das disciplinas, sendo filtrados aqui especificamente do primeiro ano do ensino médio. Então esse foi um dos desafios que eu resolvi. Esse segundo foi interessante porque a ideia era pegar as médias de matemática dos alunos do segundo ensino médio para fazer ali o cálculo da média anual deles. E a ideia era fazer um filtro, Então tem o filtro de segundo ensino médio e o filtro de as notas serem acima de 6. A consulta é essa aqui embaixo, ela não deu erro, é porque nenhum deles ficou acima de 6, então basicamente eles foram bem mal. Então temos aqui uma consulta também, utilizando vários dos comandos principais do SQL, que me deu ali uma resposta, não muito boa, mas uma resposta. Nesse desafio número 3, eu tenho aqui as médias anuais em biologia, dos alunos do terceiro ensino médio. Então também, mesma coisa, as estruturas inner join, o
command select e os filtros, né, word. A diferença aqui é que tem uma ordenação, então eles são ordenados em forma decrescente, de forma que na nossa consulta a gente consegue ver que as maiores notas estão em cima e as menores notas estão embaixo. Então aqui a gente teve uma ordenação dessa resposta. Esse desafio número 5, ele me deu aqui as médias de biologia, matemática e português dos alunos do terceiro ensino médio. Então aqui eu tenho a mesma coisa, né? Tem muitos inner joins, justamente porque são muitas tabelas sendo trabalhadas ao mesmo tempo, então foi um comando aqui com 29 linhas, mas que deu aqui uma resposta pra gente das médias nas 3 disciplinas dos alunos do terceiro ensino médio. Temos aqui também o desafio 6, né? Que foi as notas tanto de biologia, matemática e português dos alunos aí do segundo ensino médio, mas a filtragem aqui seriam alunos, né, que teriam notas maiores ou iguais a 6 em todas as disciplinas. E mais uma vez, veio vazio porque, né, como eu falei, eles foram um pouquinho mal. Esse aqui foi o maior de todos os comandos, porque a ideia era trazer a média de todas as disciplinas para todas as turmas, então tem a média anual do primeiro, segundo, terceiro médio em todas as disciplinas. Mas aqui uma coisa interessante é que eu utilizei blocos de comando, então como a gente tem um comando bem comprido, esse aqui ficou com 128 linhas, eu utilizei esse esquema de blocos de comando, de forma que eu conseguia, né, testar cada um dos blocos individualmente caso alguma coisa estivesse dando errado. E o interessante aqui de notar é que eu utilizei uma nomenclatura padrão, né? Então todas as turmas e tabelas têm as suas nomenclaturas com o nome da disciplina, o nome da turma e o bimestre. De forma que isso facilitava muito o reaproveitamento do código. Então eu conseguia testar o código, por exemplo, só para biologia, numa aba separada. O código funcionando para biologia era só replicar e fazer as suas devidas correções para as demais disciplinas, que funcionava muito bem. Então aqui eu utilizei muito esse esquema, que ajudou bastante a manter o código bastante organizado e dá para entender onde é que tem algum erro ou alguma coisa do gênero. Por fim, esse desafio número 9, ele me dava aqui a diferença entre as notas de matemática e português dos alunos, né, do terceiro ensino médio. Então eu pegava ali as médias deles e fazia a diferença entre a menor média e a maior média. Mais uma vez é um comando razoavelmente... Esse aqui não ficou tão comprido não, ele ficou no tamanho padrão, 35 linhas, tá ok. Mas mais uma vez, né, bastantes comandos muito utilizados dentro do SQL e estruturados em blocos de maneira que eu consiga fazer aí essa transição de uma matéria para outra ou de uma turma para outra com bastante facilidade. Essa transição ficou um pouco mais evidente porque o ChatGPT também me recomendou fazer visualizações. Então eu tenho aqui 9. Não vou mostrar todas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu tenho aqui alguns que mostram pra gente, são comandos fixos, né? Vou mostrar aqui, por exemplo, a média anual em matemática do terceiro ensino médio, certo? E aqui eu tenho uma outra, que é a média anual em biologia da mesma turma. Se eu faço essa mudança, dá pra perceber que a nomenclatura padrão basicamente significa trocar mate por bio, né? O restante do código fica absolutamente igual. Isso facilita bastante o reaproveitamento do código. Se funcionar para uma turma, funciona para as outras. Se funcionar para uma disciplina, funciona para as outras. E assim sucessivamente. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a média anual de matemática do segundo ensino médio. Então essas consultas aqui elas já estão prontas. É só fazer um comando muito simples numa aba separada aqui, que esse cálculo todo já é feito automaticamente de uma forma muito mais fácil. Então esse aqui é o meu projeto, né, de SQL, meu primeiro projeto em SQL, onde eu consegui aí fazer toda essa database com as informações dos alunos e essas respectivas consultas. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por me assistir, e é isso, até breve.